Lei 23. Concentre as suas forças. Preserve suas forças e sua energia concentrando-as no seu ponto mais forte. Ganhar-se mais. Descobrindo uma mina rica e cavando fundo do que pulando de uma mina rasa para outra. A profundidade derrota a superficialidade sempre. As procurar fontes de poder para promovê-lo, descubra um patrono-chave, a vaca cheia de leite que o alimentará durante muito tempo. O mundo está passando por uma epidemia de divisões cada vez maiores, dentro de países, grupos políticos, famílias, até indivíduos. Estamos todos num estado de total distração e difusão. Mal conseguimos colocar nossas cabeças numa direção e já estamos sendo puxados para centenas de outras. O nível de conflito no mundo moderno está mais alto do que nunca, e já nos acostumamos com isso. A solidão é uma forma de nos retirarmos para dentro de nós mesmos, para o passado, para formas mais concentradas de pensamento e ação. Como escreveu Schopenhauer, o intelecto é uma medida de profundidade, não uma medida de superficialidade. Napoleão conhecia o valor de concentrar suas forças no ponto fraco do inimigo, era o segredo do seu sucesso nos campos de batalha. Mas a sua força de vontade e a sua mente também estavam moldados segundo esta noção. O propósito único, a total concentração na meta, e o uso destas qualidades contra pessoas menos concentradas, pessoas distraídas, a flecha acertará sempre o alvo e conquistará o inimigo. Casanova atribuía o seu sucesso na vida à sua capacidade de se concentrar num único objetivo e forçar até ele ceder. Foi a sua capacidade de se entregar totalmente às mulheres que desejava que o tornava tão sedutor. Durante as semanas ou meses em que uma destas mulheres vivia na sua órbita, ele não pensava em mais ninguém. Quando esteve preso nas traiçoeiras passagens do Palácio dos Doges em Veneza, prisão de onde ninguém jamais escapara, ele só pensava na fuga como seu único objetivo, dia após dia. Uma mudança de cela, que significou meses e meses de escavações inúteis, não o desencorajou, ele persistiu e acabou fugindo. Sempre acreditei, escreveu ele mais tarde, que se um homem coloca na cabeça que vai fazer uma coisa, e se ele se ocupa exclusivamente disso, acaba conseguindo, por mais difícil que seja. Esse homem se tornará grão-vizir ou papa. Concentre-se numa única meta, uma única tarefa, e insista até conseguir. No mundo do poder, você está sempre precisando da ajuda dos outros, em geral daqueles que têm mais poder do que você. O tolo pula de um para o outro, acreditando que sobreviverá se espalhando. Mas um dos corolários da lei de concentração é que se economiza muita energia, e se obtém mais poder, fixando-se a uma única fonte adequada de poder. O cientista Nikola Tesla se arruinou, acreditando que conservaria a sua independência se não tivesse de servir a um único senhor. Ele até rejeitou a oferta de J. P. Morgan, que lhe ofereceu um rico contrato. No final, a independência de Tesla significava que ele podia não depender de um único patrono, mas estava sempre tendo de adular uma dúzia deles. No final da vida, ele percebeu o seu erro. Todos os grandes pintores e escritores renascentistas se debateram com este problema, não mais do que o escritor seiscentista Pietro Aretino. Ao longo de toda a sua vida, Aretino passou pela indignidade de ter que agradar a este ou aquele príncipe. Ele acabou dando um basta e foi cortejar Carlos V, prometendo ao imperador os serviços da sua poderosa pena. Finalmente ele descobriu a liberdade de servir a uma única fonte de poder. Michelangelo descobriu esta liberdade com o Papa Júlio II, Galileu com os Médici. No final, o patrono único aprecia a sua lealdade e passa a depender dos seus serviços, com o tempo, o senhor serve ao escravo. Finalmente, o poder está sempre concentrado. Em qualquer organização é inevitável que um pequeno grupo controle tudo. E quase sempre não são aqueles com títulos. No jogo do poder, apenas o tolo golpeia aqui e ali sem fixar a sua meta.
É preciso descobrir quem controla as operações, quem realmente dirige a cena por trás dos bastidores. Como Richelieu descobriu. No início da sua ascensão ao topo do cenário político francês, no início do século XVII, não era o rei Luís XIII que decidia as coisas, era a mãe dele. Portanto, ele se ligou a ela, e passou por cima de todos os níveis dos cortesãos, direto para o topo. Basta encontrar petróleo uma vez, sua riqueza e poder estão garantidos para o resto da vida. A melhor estratégia é ser sempre muito forte, primeiro, em geral, depois no momento decisivo. Não há lei de estratégia melhor e mais simples do que manter as próprias forças concentradas. Em resumo, o primeiro princípio é: haja com a máxima concentração. Da Guerra, Carl von Clausewitz, de 1780 a 1831. Preze a profundidade mais do que a superficialidade. A perfeição está na qualidade, não na quantidade. O superficial não sai da mediocridade, e a desgraça dos homens com interesses amplos e generalizados é que enquanto desejam comandar tudo acabam não comandando nada. A profundidade da fama, e equivale ao heroísmo em questões sublimes. Baltazar Gracian, 1601, 4658. O inverso. A concentração pode ser perigosa, e há momentos em que a dispersão é a tática adequada. Lutando contra os nacionalistas pelo controle da China, Mao Tse-tung e os comunistas fizeram uma guerra de retração em várias frentes, usando como suas principais armas a sabotagem e as emboscadas. A dispersão costuma ser adequada para o lado mais fraco, ela é, de fato, o princípio crucial das guerrilhas. Ao lutar contra um exército superior, concentrando suas forças você só se torna um alvo mais fácil, melhor se dispersar no cenário e frustrar seu inimigo com a intangibilidade da sua presença. Ligar-se a uma única fonte de poder tem um grande perigo. Se a pessoa morre, vai embora ou sai em desgraça, você sofre. Isso é bastante prudente em épocas de grandes tumultos e mudanças violentas, ou quando seus inimigos são numerosos. Quanto mais patronos e senhores você tiver, menor o risco que você corre se um deles perder o poder. Essa dispersão até permitirá que você jogue um contra o outro. Mesmo que você se concentre numa única fonte de poder, continua tendo de ter cautela e se preparar para o dia em que o seu senhor, o patrono, não estiver mais aqui para protegê-lo. Finalmente, exagerar num propósito único pode fazer de você um chato insuportável. Especialmente nas artes. O pintor renascentista Paulo Uxello era tão obcecado com a perspectiva que suas pinturas chegam a parecer monótonas e falsas, enquanto Leonardo da Vinci se interessava por tudo. Arquitetura, pintura, guerra, escultura, mecânica. A descentralização foi a fonte do seu poder. Mas gênios assim são raros. Quanto ao restante de nós, é melhor pender para o lado da profundidade.